O que são documentos? Documentos são produzidos desde a antiguidade e nasceram junto com a necessidade de controle e administração, bem como registro de memórias coletivas e grandes feitos. Tais documentos fazem parte do cotidiano de pessoas e instituições em vários formatos e têm ciclos distintos. O corrente, quando ainda estão sendo manipulados nas suas funções primárias, o intermediário, quando já não estão atendendo sua função primária, mas precisam ser preservados para eventual utilização. Uma vez ultrapassadas essas fases, são eliminados ou preservados permanentemente para fins de memória histórica, a depender de seu valor. Até fins da primeira década do século XXI, a memória arquivística institucional não era vista como importante fora das instituições e setores com essa finalidade. A ideia de arquivo como mero depósito de papelada inservível acumulada e burocraticamente mantida até seu desgaste pela ação do tempo ou eliminação arbitrária ditava o seu status e condições. Não à toa, ainda povoa mentes o termo arquivo morto. Status similar ao de depósito público, de onde correntemente se imagina apenas local para armazenamento de bens sem maior cuidado e cujo destino é invariavelmente a degradação. A gente começou nos anos de 2007, no subsolo do Fórum Enoque Reis. Os arquivos ficavam num espaço mais ou menos como se fossem celas, e aí a história, a evolução dos arquivos começaram por lá. A gente tinha quantitativo de caixas, não existia nenhum gerenciamento sobre elas, advogados, partes, servidores entravam no arquivo, e aí começou efetivamente essa história do arquivo no subsolo, né? Aprovada em 2008, a Resolução TEJAN número 50/2008, a qual também instituiu a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CEPAD ou CPAD-TEJAN. O Judiciário Amazonense passa a ter administração arquivística profissionalizada. O Judiciário Nacional também ganha um choque de gestão com as novas políticas do Conselho Nacional de Justiça, entre elas o PRONAME, Programa Nacional de Memória, a partir da Portaria CNJ número 616 de 2009, que criou o referido programa. Em 2009, o Arquivo Geral começou a funcionar no subsolo do Fórum Enoque Reis, ganha organização, aumenta a equipe e, em 2011, troca de espaço com o depósito público, na Avenida Constantino Nery. A migração não foi uma tarefa fácil. Em 2015, o então Arquivo Geral recebe sua primeira reforma e ampliação de porte, além da designação de Arquivo Central Júlia Mourão de Brito. De lá para cá, se sucederam várias conquistas nos feitos arquivísticos, como recebimento dos remanescentes físicos das varas e setores da capital, e também de parte das comarcas do interior. Grandes eliminações da massa documental, com temporalidade de guarda excedida, foram processadas após criteriosas análises. Parte foi selecionada para preservação. Ganharam também destaque diversas atividades de apoio à pesquisa acadêmica e desenvolvimento da memória institucional, em sintonia com as novas políticas de gestão documental e gestão de memória estabelecidas pelo CNJ. Então, essa história, resumidamente, começou lá no Fórum Enoque Reis e hoje, com a reforma e ampliação, a gente vive um outro momento, uma outra história de gerenciamento da gestão dos arquivos, porque deram melhores condições para o setor de arquivo, né, do Poder Judiciário, deram melhores condições para os servidores, deram melhores condições para os estagiários, e hoje a gente tem condições e mais segurança, né? Nós não tínhamos a parte de segurança aqui para o Poder Judiciário, para a história e para a memória dos arquivos. Apesar da pandemia de Covid-19, os avanços não cessaram. Iniciada no dia 26 de agosto de 2021, a grande obra de praticamente reconstrução e modernização mudou a face do Arquivo Central.
trazendo maior capacidade, segurança e melhores condições de trabalho para os servidores, estagiários, prestadores de serviço e o público externo. Nós vamos ter a capacidade de transferir e recolher materiais que estão nas unidades administrativas, nas unidades judiciárias e até mesmo do interior. E ter a capacidade de trabalhar com essa documentação, já que quando ela entra no arquivo, o arquivo vai fazer a parte técnica arquivista, descrevê-las, avaliá-las, dar destinação de eliminação ou de guarda histórica e disponibilizar à sociedade para que a sociedade venha conferir o que nós temos de melhor da história do nosso Brasil e da nossa instituição e da nossa sociedade amazonense. A minha função aqui, enquanto historiador, sou mestre em História, é colaborar com a avaliação documental para as eliminações. Todo o processo de eliminação necessita uma visão histórica, visão de historiador em cima. Então, uma das minhas missões aqui no arquivo é justamente colaborar nessa seleção do que vai ser eliminado e do que vai ser preservado no arquivo permanente. Outra missão é a supervisão dos estagiários de história que atuam aqui no arquivo, além de também atuar em outras atividades que são relacionadas à questão de memória, mais especificamente, não arquivística, de arquivologia. Por exemplo, ao apoio à pesquisa acadêmica, que é sempre realizada aqui, por estudantes de pós-graduação, normalmente. Então a gente faz esse apoio também às pesquisas e apoia também as outras atividades de memória institucional que, no caso, têm sido historicamente atreladas ao arquivo. São coisas distintas, mas aqui no Arquivo Central a gente tem integrado muito bem essas duas questões, que é a da gestão documental e a gestão de memória. Então, é muito importante a gente ver essa restauração, ver essa nova condição que o arquivo ganha com essa reforma, que está plenamente em consonância com o espírito do Conselho Nacional de Justiça, ao implementar a resolução que trata da gestão documental e gestão de memória. São coisas distintas, e como já dito, aqui a gente consegue fazer um trabalho integrado entre essas duas gestões. Então, a gente enxerga isso como um sinal de que não apenas o arquivo tem uma valorização com isso, mas também a gestão de memória deve passar a ter também uma visualização e um atendimento de demandas consonante com o espírito novo dessa área. E além do armazenamento desses processos, do estudo que é feito pelos nossos historiadores que nós temos, pelos nossos estagiários que fazem todo esse levantamento junto com os historiadores, nós temos hoje condições, graças à reforma, de dar uma melhor qualidade de trabalho para os nossos servidores, tanto do CEPAD como do Arquivo Central. Porque hoje nós contamos com copa exclusiva, banheiros exclusivos, nós temos uma sala de ambiente climatizada, muito boa, bem preparada. Nós temos hoje uma sala de pesquisa e de separação de peças processuais também climatizada, coisa que não havia anteriormente. Nós temos um laboratório de restauro que é muito importante, poucos tribunais têm isso, e graças a Deus o Tribunal do Amazonas, com a ajuda das gestões anteriores e da atual, hoje já tem disponível, assim que for reinaugurado agora no mês de junho, um laboratório de restauro para poder cuidar dos processos que estão numa situação ruim, para que eles possam ser preservados como merece. Então, nós temos vários projetos em andamento, o arquivo foi premiado já por diversas vezes, inclusive pela Unesco, pelos trabalhos realizados pelos nossos historiadores, e aqui eu destaco o trabalho de Juarez, o trabalho do Pedro, que está à frente, de todo o arquivo e do CEPAD, além de todos os servidores, inclusive o pessoal da informática, que sem eles não seria possível fazer todo esse trabalho que vem sendo realizado. As eliminações têm crescido, infelizmente passamos aí 2 anos de pandemia, que foi uma praga que assolou todo mundo e nos prejudicou bastante no trabalho,
mas graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, melhorando, e nós pretendemos então voltar com as eliminações dos processos, inclusive quadriplicando o número de eliminações feitas ao ano. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a atual gestão, o desembargador Chalub, a desembargadora Carla e agora o desembargador Wellington, a desembargadora Nélia, como corregedora, a todos os colegas desembargadores que sempre estiveram dispostos a aprovar as resoluções que eram apresentadas ao Pleno e que permitiram que o arquivo e o CEPAD hoje tivessem as condições de trabalho que estão sendo entregues agora. Então, fica o meu agradecimento a todos e principalmente aos servidores do arquivo e do CEPAD, incansáveis na busca da preservação da memória do Tribunal de Justiça. Mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Amazonas demonstra seu compromisso com a modernidade, excelência e em nível nacional. Parabéns a todas e todos que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje começa uma nova fase dela.